conversar. Ô, Machado, e assim, falando dessa questão de segurança pública, eu tava vendo recente aí, no último censo do Brasil, a idade média do brasileiro aumentou 7 anos. Parece que a idade média do brasileiro hoje está aqui no Sudeste, 38 anos, né? E a expectativa de vida também aumentou. Ei, deixa o joinha e se inscreve também. O corte é bom, pode confiar, mas se inscreve. Homens até 78 anos e mulheres até 80 anos, mais ou menos, né? A gente Sim, vê que sim. o Brasil está envelhecendo muito rápido. Né? Se pegar mais 5 anos para frente, provavelmente aí a gente vai passar da idade média dos 40, 45. Isso é uma preocupação muito grande. A gente tem que discutir com urgência o que fazer com os nossos jovens. É fundamental. E a hora que a gente vai discutir isso, as pautas são: vamos reduzir a maioridade penal, vamos prender mais, vamos deixar mais tempo preso. Cara, como que a gente começa a deixar esse debate mais sério? O que a gente tem que discutir? Claro, exatamente. Lógico que segurança é um problema. Ninguém aguenta mais. Gente roubando, tudo. Mas eu não defendo impunidade, tá? Me desculpa aí a turma do antiprisional e tal, não defendo, nunca defendi impunidade. Agora, se a gente tem que mostrar para as pessoas que uma situação social como o Brasil vive, olha só que loucura que acabou de dizer. Se você prestar atenção, o que a gente está dizendo é o seguinte: nós estamos hoje no Brasil, nos últimos 10 anos, tá? Nos últimos 10, 15 anos, com o maior percentual da população em idade apta ao trabalho. Porque, se você tem uma pirâmide, que ela saiu da base, essa base agora está mais no meio. Tem menos nascimentos, né, na base, tende para o envelhecimento maior da população por causa do aumento da expectativa, mas nunca, como nos últimos 10, 15 anos, tanto o brasileiro teve aí entre 20, 50, 55, 60 anos na idade apta para trabalhar. Então, era para o país estar vivendo o melhor período do ponto de vista econômico desse ponto de vista. Tá? Porque é menos crianças e adolescentes, com custo em educação e etc., em tese, e é menos pessoas aposentadas, mais pessoas trabalhando. Agora, qual que é o problema que a gente tem? É isso, aquilo que nós trazemos aqui no Anuário de Laese, 80 milhões de pessoas sem emprego ou na informalidade. Tá? 80 milhões de pessoas sem emprego ou na informalidade contra 50 milhões com trabalho formal. Tá? É um caos social no país. O Bolsa Família ilustra isso, essa ampliação do Bolsa Família, que hoje atinge indiretamente umas 50 milhões de pessoas, e que é um sintoma da quantidade de pessoas sem emprego ou na informalidade no país, né? E aí, obviamente, olha que loucura, são essas pessoas que produzem riqueza que vão financiar de uma forma ou de outra, tá? Não importa se é por capitalização, por repartição, não importa, podemos até discutir isso depois. Mas, por definição, quem está trabalhando, quem está na ativa, é quem está financiando as pessoas que são aposentadas. Ora, se reduz o emprego formal, cai o financiamento. Se reduz a remuneração das pessoas, cai o financiamento, que é uma proporção sobre o que a pessoa ganha. Uhum. Né? Então, veja, o envelhecimento por si só não seria um problema se a capacidade nossa de produzir riqueza fosse apropriada de forma racional, planejada, com distribuição do emprego em toda pessoa que está apta para trabalhar, com o uso da tecnologia, ou para produzir mais riqueza, ou para reduzir a jornada de trabalho. E produzir mais riqueza não é aumentar a degradação ambiental, porque a gente poderia escolher para onde essa riqueza ia ser aplicada. Eu sempre falo isso: além de produzir 10 milhões de carros a mais, vamos fazer linhas ferroviárias decentes, com qualidade, isso que eu estou dizendo é o socialismo, que é exatamente você planejar para onde vai a capacidade produtiva da sociedade. Ou seja, não é um problema a gente envelhecer, desde que a gente tenha uma produtividade eficiente. A população produzindo, transformando produtos com maior nível de industrialização. Isso não, se a gente tivesse tudo isso resolvido, não seria um problema a gente envelhecer. Não seria nenhum problema. Claro que não adianta só a produtividade, que a produtividade nós temos no capitalismo, né? Só que a produtividade é usada para mandar a pessoa para fora do mercado, para aumentar o número de desempregados. O número de desempregados são o quê? São pessoas que estão fora da produção de riqueza, em grande parte. Algumas estão pelo trabalho informal, mas o trabalho informal tende a ser pouco produtivo, pela sua própria natureza, né? Porque você, né, não tende a se ligar a meios de produção com maior capacidade, né? E tudo mais. Só pensar, quem que vocês acham que é mais produtivo, né? O vendedor ambulante da esquina da sua casa ou, sei lá, o Carrefour, a Amazon. Né? Então, era isso, mas com distribuição, né? O Brasil, se você pegar esses 80 milhões de pessoas que estão na informalidade ou sem emprego e colocarem todas para trabalhar, você reduz a jornada de trabalho em 25% e aumenta o PIB do Brasil em 80%. 80%. Nós fizemos esse cálculo na campanha eleitoral, inclusive o Laércio foi contratado, a gente fez esse cálculo para a campanha eleitoral do PSTU, da última, não essa, vamos fazer outra vez, mas para a anterior. Tá? E é meio óbvio, olha, você tem 50 milhões de pessoas formais trabalhando e 80 na informalidade ou fora. A produtividade do trabalho informal tem um órgão que calcula. Então a gente levou em conta que a pessoa na informalidade também produz. E como que a gente cria esses 80 milhões de empregos? Pelo mercado, nunca.
pelo mercado nunca, porque por isso que tem que ter planejamento, né? Por isso que tem que ter planejamento, que coloque o Brasil em cadeias de valor que hoje a gente não está. Então, por exemplo, o Brasil teria, se tiver planejamento, a gente pegar os excedentes de setor de energia, que é gigantesco no Brasil, tá? Nós estamos falando, o Brasil é a segunda maior potência hidrelétrica do mundo. Pelo menos era a segunda, não acompanha essa coisa na ordem do dia. O setor de energia do Brasil é gigantesco. Energia. Por que a gente compra tanta energia do Paraguai em Itaipu? A gente compra quase metade deles ali, né? Por isso, porque eles não consomem. Porque eles não consomem. É tanta energia que Itaipu produz. Itaipu foi uma usina criada pelo Brasil, pelo Estado, tá? Ainda na ditadura militar. E produz tanta energia que os paraguaios não conseguem consumir aquela energia toda. Mas a gente estava lá agora recente, a gente ouviu falar que com essa ida dos Estados Unidos para o Paraguai, que eles vão levar data centers para dentro do Paraguai e vão consumir todo esse excedente que o Paraguai vende para o Brasil. Né? Eles vão conseguir pagar melhor do que o Brasil paga nesse excedente. E aí o Paraguai não vai precisar mais vender para o Brasil. E se o Brasil não conseguir comprar essa energia do Paraguai, vai ser um problema para a população brasileira, porque vai encarecer a nossa energia aqui no Brasil. Porque a usina Itaipu ela é uma usina antiga, são as bizarrices, Rodrigo, pra você entender como é que as coisas são bizarras. Você constrói uma usina, ela é caríssima. Ninguém na iniciativa privada quer fazer usina nenhuma, tá? E não faz. Só se for uma coisinha pequena ali para atender uma indústria. Isso aí às vezes acontece também. O cara pega o Ribeirão do lado da indústria dele e faz uma usina para atender a indústria. Mas fora essas coisas aí, é só o Estado que faz, porque os investimentos são muito grandes. O Estado vai lá e constrói a usina. O que acontece? Depois ela é vendida, ou licenciada, ou faz parte da estrutura da CEMIG, não sei o que das quantas. Aí vem a amortização da usina. O que é a amortização? Como o Estado gastou tudo aquilo, então você vai ter que, ao longo de 20 anos, 30 anos, colocar um valor a mais no preço da energia para amortizar o Estado pelo dinheiro que foi investido. Correto? Pra você entender porque que acontece isso aí em Itaipu. Então, é por isso que a conta de luz no Brasil é tão cara e a energia que a gente produz é tão barata. É a amortização das usinas. Itaipu é uma usina muito antiga que já foi amortizada. Tá entendendo? Paga já. Já está toda paga. Então, a energia que ela já produziu já pagou. Então, ela é das energias mais baratas que tem dentro do Brasil, tá entendendo? Mas veja que isso está ligado a um sistema que, por ser privado, tem que embutir a amortização para que o que foi gasto na usina seja paga depois. Senão, a usina de Furnas seria igual a de Itaipu, tá entendendo? Ou de qualquer outra grande usina no Brasil. Então, são essas aberrações aí, tá? Mas isso assim, cara, na boa, Itaipu hoje, que é uma das maiores usinas do Brasil, mas tem tanta, eu não tô com os números aqui de cabeça, tá? Eu já olhei isso, mas é coisa de 3 a 4% da energia brasileira vem de Itaipu. E claro, metade dela é o Brasil que utiliza sem precisar ceder, comprar do Paraguai. E há um crescimento muito grande da produção energética em painéis solares, eólico. O Brasil não vai ter problema de fornecimento de energia em função disso aí. É uma rede toda integrada, né? Então, a rede elétrica no Brasil é toda integrada de ponta a ponta. Isso então, é foda, né? Porque, tipo assim, a gente consegue desenvolver tecnologia, painéis solares, né? Aqui no estúdio tem painel solar. E eu tenho certeza que a gente tá em Minas Gerais, você nunca pagou uma conta de energia tão cara aí na sua casa igual tá pagando agora, né, cara? Exatamente. E aqui, inclusive, adotaram a tarifa agora, que é aquela que entre as 4... Agora tem um medidor digital, né, na porta da casa. Foi substituído recentemente, inclusive. E a energia, acho que entre as 4 da tarde e as 8, ela é o dobro do preço, né? E essas coisas todas aí. Mas o que eu chamava atenção era o seguinte: o excedente do setor de energia é gigantesco, o excedente do setor de mineração é gigantesco, o excedente do setor de petróleo no Brasil é gigantesco ainda, tá? No agronegócio é menos um pouco, mas nas grandes centralizadoras do agronegócio é significativo. Ora, você poderia migrar esses excedentes, por exemplo, o Brasil tem um grande projeto aí de inteligência artificial, que é uma tecnologia nova. Tá? A nova inteligência artificial, tá? Eu sei que tem inteligência artificial há 70 anos, mas essa que nós estamos falando hoje é nova, ponto, né? Baseada em LLM e tudo mais. Criar uma inteligência artificial que remunerasse as pessoas que são os produtores dos conteúdos usados para treinar a inteligência artificial, que tivesse uma participação de fato por quem utiliza essa inteligência artificial e por quem a produz, né? Que os servidores públicos poderiam ser entrelaçados nesse sistema, criar um sistema alternativo à Uber, onde que privilegiasse uma alternativa à Amazon, que privilegiasse o pequeno empreendimento, o pequeno e médio empreendimento, tá? E não grandes empresas. Agora, por que isso não acontece no Brasil? Porque os excedentes dessas empresas todas, elas vão para fora do país, os capitalistas não querem investir aqui porque o mercado está estagnado. O mercado está estagnado porque eles reduzem emprego e pagam mal. Então, quando fazem isso de maneira generalizada, não tem como crescer. Então, esses excedentes são todos para fora do Brasil. Então, a pergunta do Robertinho: desculpa, continua. Como gerar esses 80 milhões de empregos? Pô, a gente tem excedente produzido aqui. Só que esses excedentes viram, R$500 bilhão que saem do Brasil todos os anos em fuga de capital, em remessa de lucro.
tá? Meio trilhão, anuário de Laes, a gente traz aí essas informações todas. O que não vai para remessa para fora do Brasil vira título da dívida pública ou compra de empresa estatal. É isso que quer um capitalista brasileiro hoje, tá? Então, dá para fazer isso, né? Mas não deixando as coisas como estão e não sem transformações estruturais profundas.